Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais uma palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é o seguinte: 4 coisas que impedem o teu crescimento espiritual. Gente, isso aqui impede, pode ter certeza que isso aqui é um impedimento na tua vida espiritual. Isso realmente compromete o teu crescimento espiritual. E quais são essas 4 coisas, pastor? Fica comigo até o final, porque eu tenho essas 4 chaves hoje de sabedoria de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Um forte abraço para todos vocês que já me acompanham aqui todos os dias. Já é rotina na vida de muita gente. Aos novos inscritos do canal, exatamente, todos os dias tem gente aqui entrando no nosso canal, exatamente, participando, fazendo parte dessa família que está crescendo a cada dia. E você que está aqui pela primeira vez, pode ter certeza, hein? Escuta o que o pastor vai falar. Não é uma obra do acaso. Deus tem um propósito com você. Fica com a gente até o final, que você vai aprender muito hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na série Segredos para Vencer na Vida Espiritual. Você pode dar uma olhada lá na aba Playlist, tá bom? Lá tem mais de 90 séries, exatamente, tudo certinho, certo? Em cada pasta, direitinho para você acompanhar aqui todas as séries do nosso canal. E eu já quero começar hoje, gente, lendo a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 1, e o versículo 7 é o texto de hoje. Diz assim: olha que texto poderoso. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Tem outras traduções que diz assim, né? O princípio da sabedoria. Agora, o restante do texto diz assim: os loucos desprezam a sabedoria, olha só, e a instrução. Olha só, gente. Então, o que a gente está aprendendo aqui? Primeiro, que o temor do Senhor não é medo de Deus, tá? Medo é uma coisa, temor é outra, certo? Temor tem a ver com obediência, temor tem a ver com objetividade, com submissão, exatamente. Temor tem a ver com compreender e entender que sem ele nada somos, nada podemos fazer, certo? Diferente do medo, né? Que é a prisão, né? Exatamente, é uma prisão espiritual. Então, veja que o temor do Senhor está dizendo que é o princípio da ciência, da sabedoria, né? Agora, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução que vem através da palavra de Deus. Por isso, parabéns para você que está aqui todos os dias, ou que está chegando aqui e continua com a gente, que quer aprender um pouco mais através da palavra, que é a sabedoria de Deus, sempre levando você para um novo nível de vida espiritual. E hoje nosso tema, como eu disse, é esses quatro coisas aqui que impedem o teu crescimento. Vamos lá, nós vamos já descobrir quais são essas 4 coisas. Mas é importante lembrar uma coisa, o seguinte: olha, o crescimento espiritual, gente, é uma jornada que requer muita disciplina. Grava essa palavra, disciplina, que requer muita entrega. Assinala essa outra aqui, entrega. E acima de tudo, discernimento. Então vamos lá, 3 palavras-chave para você. Tem muita gente que anota, por isso que eu estou falando isso, tá bom? Exatamente, 3 palavras-chave, gente. Para ter crescimento espiritual é preciso ter disciplina, entrega e discernimento, tá bom? Isso aqui é muito importante. Existe, no entanto, né, algumas barreiras que podem impedir ou retardar esse processo. E isso é essencial, você identificá-lo, né? Quais são essas barreiras? Quais são, certo, esses impedimentos, né? É essencial que você realmente venha identificá-las para você poder superar, para você poder avançar. E é exatamente, certo, isso que nós vamos ver no nosso devocional de hoje. O que pode impedir o teu crescimento espiritual e como é que você pode evitar, tá bom? Então vamos lá, primeira chave, certo? Primeira chave de sabedoria, a primeira coisa que impede o teu crescimento. O que é, pastor? O reforço da natureza pecaminosa. Exatamente, reforço da natureza
pecaminosa. Gente, o pecado é o maior inimigo do crescimento espiritual. Se você perguntar, pastor, qual é o maior inimigo? É o diabo? Não, gente, não é o diabo. Não, nunca foi, certo? O diabo, ele tem sim a sua participação no ato de tentação e tantas coisas que não é o que eu quero falar hoje a respeito dele, mas ele não é o teu maior inimigo. Se alguém imagina que o diabo é o maior inimigo do crescimento espiritual, não é verdade. Um dos maiores inimigos do crescimento espiritual é o pecado. E aí que você precisa entender que o pecado ele está relacionado à natureza pecaminosa do homem. Então, quando nós não lidamos, com os pecados recorrentes, isso aqui é um outro tema muito interessante, pecados recorrentes, certo? O que acontece? Nós acabamos reforçando a nossa natureza pecaminosa e nos afastamos da vontade de Deus. Portanto, você precisa ter muito cuidado com os pecados recorrentes. O que são os pecados recorrentes? São os pecados de rotinas, são pecados de hábitos, são os pecados que estão presentes na sua vida. E isso é reforçado pela sua natureza pecaminosa. Isso é reforçado pelos fatores externos que você permite entrar na sua vida e os fatores internos que vão a cada dia crescendo dentro do teu coração, sabe? Você precisa ter muito, por isso que lembra que eu falei no começo, você precisa ter muita disciplina e discernimento contra este inimigo, certo? E isso acontece por quê? Porque o pecado nos impede, gente, de buscar a santidade e de viver em obediência à palavra de Deus. Por isso que o texto de 1 João capítulo 1, versículo 8, esse texto é muito interessante. Olha o que ele diz: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, todos nós temos pecados, mas existe um sentido bem diferente dentro desse contexto, desse versículo. Como está dizendo, se a gente diz que não tem pecado, não é verdade. Nós estamos nos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas dentro de um contexto mais profundo, ele está se relacionando, ele está se referindo a pecados recorrentes. E não tem ninguém, gente, para realmente, certo, nos apontar o dedo, de forma externa, certo? Não tem ninguém que possa dizer, certo, que você ou eu, qualquer um de nós estamos vivendo numa vida de pecado, se não for a nossa consciência. Olha só, gente, a consciência é tudo. A consciência é tudo. Eu estou aqui, por exemplo, falando agora e a tua consciência está dizendo para você, porque a tua consciência é o teu tribunal. Se você realmente está vivendo uma vida fora de pecado, um estilo de vida pecaminosa, ou se você está vivendo todos os dias, sabe? Buscando essa santidade, buscando viver em obediência à palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós não temos pecado, é porque nós pecamos por pensamento, pecamos por ações, pecamos muitas vezes por palavras, mas há uma grande diferença em viver uma vida de pecado. A Bíblia nos mostra isso na vida, por exemplo, de Sansão. Sansão é um exemplo de alguém que repetidamente, olha só, gente, ele cedeu à sua natureza pecaminosa. Você conhece a história, certo? Deus lhe deu força sobrenatural, mas ele não resistiu às tentações, especialmente relacionado aos seus desejos pessoais. E ao ele ignorar as advertências, certo? E continuar em seu pecado, o que foi que aconteceu? Ele foi sendo enfraquecido e perdeu o propósito para qual ele foi chamado. Olha como isso é terrível, gente. Você pode ver isso lá em Juízes capítulo 16, do versículo 1 ao 21. E o que a gente aprende com isso? Qual é a lição? A lição é que a gente aprende que o pecado contínuo pode sabotar o nosso potencial espiritual e impedir o nosso crescimento espiritual. Por isso, cuidado com esse inimigo. Não reforce,
Não dê forças para a natureza pecaminosa. Corte tudo aquilo que fortalece a tua natureza pecaminosa. Feche as portas que fortalece a tua natureza pecaminosa, para que você viva em obediência à vontade de Deus e não uma vida em pecado. Olha que palavra poderosa, gente. É muito importante isso que eu estou falando. A segunda chave que eu quero deixar, o segundo inimigo que impede o crescimento espiritual, pastor, qual é? Escala de valores e prioridades desalinhadas com a vontade de Deus. Exatamente. Escala de valores e prioridades desalinhadas com a vontade de Deus, sabe, gente? Quando as nossas prioridades estão focadas nas coisas terrenas, sabe? Ficamos distraídos, ficamos distantes do nosso relacionamento com Deus. O materialismo, certo? A busca pelo sucesso pessoal e o prazer, certo? Pode tomar conta, exatamente, do lugar que deveria ser reservado para Deus. E isso compromete a nossa comunhão e impede o nosso crescimento espiritual. Gente, eu vejo isso na vida de Marta e Maria. É um exemplo bíblico muito conhecido, certo? É um exemplo clássico, na realidade, né? De prioridade desalinhada. A Bíblia nos mostra que Jesus foi à casa de Marta e de Maria. E a Bíblia é clara. Enquanto Marta estava preocupada com seus afazeres domésticos, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E Marta estava distraída com coisas, certo? E que ela estava fazendo muitas coisas, certo? E perdeu a prioridade mais importante, que era de estar na presença de Jesus. Você consegue imaginar isso, gente? Jesus dentro da casa e a pessoa não dá a mínima para Jesus? Você consegue entender isso? Era o que Marta estava fazendo. Ela deixou de dar prioridade para o Senhor Jesus e que simplesmente a Bíblia nos mostra que ela estava distraída fazendo as coisas, certo? Você vê isso lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. O que a gente aprende com isso, pastor? A gente aprende que quando nós colocamos outras coisas antes de Deus, gente, o nosso crescimento espiritual fica comprometido. Por isso que Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente coloca primeiro as nossas coisas, né? Primeiro as nossas coisas e por último o reino de Deus. A semelhança de Marta, primeiro eram as suas coisas. Se sobrasse tempo, ela ia dar atenção para Jesus, né? E aí ela ainda foi reclamar, né? Foi falar para Jesus: olha aí, Maria tem que fazer alguma coisa, ela tem que me ajudar, manda ela me ajudar. Jesus disse: Marta, Marta, por que tu está ansiosa? Não é assim? O texto é claro, certo? Por que tu está ansiosa? Maria escolheu a boa parte. Você está entendendo, gente? Olha só, escala de valores e prioridades desalinhadas com o reino. Hoje o Senhor está te despertando. Hoje o Senhor está falando ao teu coração. Como é que está a tua escala de valor? Como é que está a tua prioridade? Você realmente tem dado o seu tempo, certo, predileto, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida para Deus? Você realmente tem se permitido que Ele seja o Senhor e que Ele esteja sempre em primeiro lugar na sua vida? Isso é uma pergunta interessante que eu quero deixar aqui para você, porque esse inimigo, ele está crescendo. Ele está crescendo a cada dia. Como eu disse, tem gente que pensa que só é o diabo que é o inimigo principal. Não, gente. Olha aqui, roubador de tempo, né? Escala de valores e prioridades desalinhadas com Deus, certo? Deixa as coisas por último, deixa Deus por último, se dá as sobras para Deus. Gente, não faça isso. Lute contra esse inimigo, lute. Dê o seu melhor para Deus. Dê o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida. Não entrega sobras para Deus.
Deus. Isso é muito importante para o teu crescimento espiritual. Vamos para a terceira chave? Qual é a terceira chave? Terceira chave para você crescer espiritualmente. Gente, isso aqui é demais. Olha, vou te contar exatamente. Isso aqui é um inimigo terrível. Olha só. Qual é esse inimigo, pastor? Impulsividade e descontrole emocional. Exatamente. Impulsividade e descontrole emocional, sabe? Quando não controlamos nossas emoções, gente, ficamos mais suscetíveis a agir de maneira impulsiva e fora da vontade de Deus. Gente, esse descontrole emocional pode nos levar a tomar decisões erradas, exatamente, reagir de maneira pecaminosa e causar danos ao nosso relacionamento com Deus e com os outros. Não é verdade? Isso é uma pura verdade, esse descontrole emocional, certo? Essa impulsividade, certo? De tomar decisões de qualquer jeito, sem pensar, falar de qualquer forma, certo? Não, gente, a pessoa não para, ela não pensa, ela simplesmente reage. E quando reage é de maneira pecaminosa. Quando reage, causa mais dano do que respostas positivas. Eu sempre costumo falar assim, né? Tem gente que, em vez dela solucionar um problema, ela causa dois. Ela tem um para resolver, ela causa mais dois, com que ela já tenha três. Tudo por causa do quê? Por causa desse descontrole emocional. Por causa, certo? Dessa disciplina emocional. Por falta desse controle da impulsividade, certo? Não se contém. Olha só, eu vou até ler um texto porque é muito importante. É muito importante. Aqui no nosso devocional, quem me acompanha já sabe, né? A gente fala a chave e dá o texto. Porque para não ficar só nas nossas palavras, porque isso aqui, gente, isso aqui é uma pura verdade dentro do que eu estou falando. Eu vou te mostrar um texto agora. Confira comigo que está escrito, olha, em Provérbio 16:32. Se é exatamente o que eu não estou falando para você. Olha o que diz. Melhor o homem paciente do que o guerreiro. Olha aí. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você está vendo, gente? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A Bíblia nos mostra, por exemplo, um personagem muito interessante que é Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia. Ele lutou com suas emoções impulsivas, gente. Ele lutou com essa questão aqui da impulsividade. Exatamente. Quando ele, em sua ira, a Bíblia nos mostra isso, né? Ele ficou irado, certo? Tem uma hora que ele ficou tão chateado que a Bíblia diz que ele feriu a rocha, ao invés de apenas falar com ela como Deus ordenou. E o que é que aconteceu? Ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Isso está em Números capítulo 20, do versículo 9 ao 12. O descontrole emocional de Moisés impediu dele realmente ver a promessa que ele tanto esperava, entrar na terra que ele tanto desejava. Olha só, gente. Esse exemplo nos ensina o que, pastor? A importância. Qual é a lição? A importância, gente, de controlar as emoções para você poder começar a avançar na sua vida espiritual e a realmente a crescer, sabe? Eu sempre falo também aqui no nosso devocional, o nosso desafio, gente, é ser melhor a cada dia, é ser melhor a cada dia. Tem gente que diz assim, eu nasci assim, pastor, que nasceu assim, para com isso, você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que agregar valores espirituais na sua vida, valores que agregam, certo? Uma maturidade de caráter, um desenvolvimento pessoal, gente, totalmente diferente. Não é porque a tua família é assim, não é porque não sei quem foi assim, é porque não, isso tem que parar na sua vida. Você tem que se desenvolver espiritualmente e emocionalmente. Que transformação é essa que Deus só transforma o espírito? E as emoções não têm transformação? Que negócio, tá errado isso.
A Bíblia nos mostra: as coisas velhas se passaram. Nós somos uma nova criatura em todos os sentidos da nossa vida. Em todos os sentidos da nossa vida. Que transformação é essa que se transforma o lado espiritual? Não transforma o lado emocional? Não transforma o lado sentimental? Que negócio é esse? Está errado. Quando Deus transforma um homem, e quando eu falo homem, é homem e mulher, Deus transforma. Sabe, Deus só, sabe, gente, Deus não dá um jeitinho, não. Deus não melhora, não, gente. Deus transforma. Cuidado com esse inimigo, porque esse inimigo é terrível. Esse inimigo aqui, a impulsividade e o descontrole emocional, deixou Moisés fora da terra prometida. Olha que coisa terrível, gente. A quarta chave, pastor, a quarta chave. Vamos lá, gente. A quarta chave é o seguinte: cuidado com isso aqui, olha. Procrastinação espiritual. Procrastinação espiritual. A procrastinação, especialmente em relação às coisas de Deus, pode ser uma das maiores barreiras do crescimento espiritual. Certo? O que significa isso? Adiar o tempo da oração, né? Adiar o tempo, deixa para depois eu começo, né? Adiar o tempo da leitura da palavra, adiar o tempo de se envolver em atividades espirituais. Exatamente, não quero me envolver em nada, gente. Isso enfraquece a tua fé, isso enfraquece, gente. Quanto mais adiamos, mais difícil fica retomar a disciplina e a prática da oração. E eu vou fechar com você lendo esse texto de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Diz assim, gente: portanto, vede prudentemente como andais. Olha só como é que você está andando. Seja prudente, seja realmente prudente e veja como andais, não como nécios, ou seja, sem direção, sem sabedoria, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Esse é um alerta de Deus para a sua vida, para você vencer esses inimigos e para você crescer na sua vida espiritual. Reforço da natureza pecaminosa. Cuidado com esse inimigo. Escala de valores e prioridades desalinhadas com o reino de Deus. Segundo inimigo. Terceiro, impulsividade e descontrole emocional. E quarto, procrastinação espiritual. Esses são alguns inimigos que impedem o teu crescimento espiritual. Eu posso deixar aqui para você, certo? Na aba playlist, várias séries que falam mais sobre inimigos espirituais. Dá uma olhada, porque você vai aprender muito mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Mas essa é a porção hoje do dia para você. Identifique esses inimigos e vença eles em nome de Jesus. Ore assim com o pastor. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Toma posse da palavra e não se esqueça, compartilhe com as pessoas que você ama, em nome do Senhor Jesus. Logo mais, eu estou de volta aqui no nosso canal para mais uma palavra de Deus e mais uma oração em seu favor, em nome de Jesus.